A paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 36, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa palavra, o Senhor Jesus, ele resumiu um acontecimento que um dia vai acontecer, em que todos darão conta a Deus dos seus atos, de tudo que fez no mundo, que aqui ele chama de uma plantação que tem o joio e o trigo, que é plantado no mundo. Nós estamos plantados nesse mundo, vivemos nele. E por um pouco de tempo nós passamos aqui, nascemos, e um dia vamos morrer, sairemos deste mundo. E é um tempo relativamente muito pequeno, alguns pela sua força, pela sua saúde. Pode chegar até 80, 90 anos, mas é pouco. Porque quando a gente estuda arqueologia, história, ou mesmo a idade da Terra, se falam em milhões de anos, se falam em centenas de anos, em milhares de anos, e a nossa existência ocupa um pequeno espaço desse grandioso tempo que o mundo existe. Nesse tempo que nós estamos aqui, a gente faz muitos planos para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E um dos planos que a grande maioria faz, talvez nem todos, é ter uma fé, uma religião que possa dar o rumo como nós devemos viver ou se comportar aqui nesse mundo, nesse planeta. Alguns dizem: todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa, importante é ter uma religião. Há algumas que dizem até que se eu não tivesse sido
muito bom aqui, não tivesse sido correto, eu posso ir para um lugar intermediário, onde eu serei purificado e chegarei ao destino que eu desejo, ou qualquer um deseja. Mas Jesus não falou de religião. Ele falou de dois caminhos. Caminho para o joio e o caminho para o trigo. Mas como nós podemos saber se somos joio ou trigo? Como que nós podemos definir a nós mesmos neste mundo? Então nós procuramos nos definir, às vezes, numa religião, ou mesmo em nenhuma religião, a gente acaba se definindo o que nós somos. Mas nós não podemos julgarmos a nós mesmos, nós não temos como fazer isso. E Jesus diz aqui que Ele mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Jesus sempre, ele costumava se referir a si mesmo como Filho do Homem. Então ele diz aqui que ele dará ordem aos anjos para pegar o joio e dar um destino definido. E aqui diz assim, que vão lançá-los na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Um local de sofrimento, dor, desespero, tristeza, um local de ranger os dentes, né? Algo que você fica numa situação que você não tem o que dizer, então você range os dentes, você fecha a boca com muita força e chora e lamenta, porque não haverá solução. Uns chamam de inferno. A Bíblia é clara em dizer que há um local que haverá pranto e ranger de dentes, que podemos chamar de inferno, mas que na verdade é a segunda morte, que todos que não são de Deus ficarão longe de Deus. E longe de Deus, a Bíblia chama de um lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se acaba, onde há uma pressão muito grande sobre o espírito da pessoa, sobre a alma da pessoa, sobre a existência. Ela se sentirá completamente desprotegida. Não tem a quem recorrer, não tem a quem buscar, não tem a quem pedir socorro, porque ali é local de ranger de dentes e de choro, gritos, dor, sofrimento, e que não há saída e nem retorno, e nem alívio, e nem por um período de tempo de paz, de refrigério. Não haverá. É contínuo e eterno. Esse estado de consciência que as pessoas que Jesus classifica aqui como joio serão atormentadas para sempre. E nessa palavra, o Senhor Jesus, Ele diz que é o que semeia a boa semente. E que o diabo é o que semeia a má semente.
e o mundo é o campo. Ele faz essa comparação para ser bem didático, bem simples, com que aqueles homens daquela época via no seu dia a dia. A plantação, o trigo, os alimentos, era coisa visualmente fácil de se constatar. E as pessoas que não recebem a boa semente vão receber a má semente. Não existe uma semente que fique no meio ou que é inócua. Ou você vai receber uma ou vai receber outra. E quem recebe a má semente, a Bíblia fala de algumas características dessas pessoas que recebem a má semente. Elas passam a praticar coisas que são fruto desse comportamento, do que eles receberam do mundo. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é uma lista pequena de práticas que qualquer um pode identificar que não é boa. Mas não basta você ser só enquadrado nessa lista, porque o nosso pecado, ele faz parte do ser humano. É uma coisa natural ao ser humano, ser pecador. Por isso o Senhor Jesus veio a este mundo para semear a boa semente, para que cada um de nós não sejamos mais o joio, mas sejamos o trigo. E para quando chegar aquele dia em que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, dará ordem aos seus anjos para recolherem essa semente, esse fruto do joio e do trigo. E ele diz que o joio será lançado no inferno para sempre, e o trigo será tomado para viver com Deus. Se houvesse tempo, depois da nossa morte, nós reconsiderarmos tudo isso que Jesus pregou durante todo o seu ministério, se houvesse tempo, é possível que muitos tomariam a decisão certa de não ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, para o lugar de ranger, de dentes, de pranto. A grande maioria, com certeza, iria pensar que seria melhor ser o trigo. Mas sabemos que não é assim a realidade. O nosso tempo de vida aqui é pequeno. E nós passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa existência, tentando sobreviver nesse campo, nesse mundo. Temos tantos planos que fazemos durante toda a nossa vida. E a grande maioria das pessoas não fazem plano para depois
da vida neste mundo. Se limitam apenas a dizer, alguém que tenha visto amigos, parentes que morreram, as pessoas costumam dizer que descanse em paz. Haverá paz? Haverá paz depois do nosso tempo nesse mundo? A Bíblia diz que para alguns sim, para outros não. Você vai aguardar ter a surpresa do outro lado da vida, da existência? Você vai aguardar, você vai esperar? Tenha responsabilidade com o que você faz, com o seu procedimento nesse mundo. É necessário que entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que seja contado com o trigo. Porque o nosso tempo vai passar. Vai passar. Por mais idade que as pessoas têm, a gente percebe que eles não querem morrer e às vezes acham que até não vão morrer. É natural, porque Deus colocou isso no nosso coração, de vivermos para sempre. Na verdade, vamos viver para sempre. A questão é, aonde? No local de pranto e ranger de dentes, ou no local junto a Deus? Que Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Mas para quem ele disse isso? Para o joio? Não. Para o trigo. Ele vai preparar lugar. Porque ele veio a esse mundo e trouxe a palavra de Deus, e trouxe a salvação, e trouxe a vida eterna com Deus. Por isso, a sua vida foi levada à cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado para que eu não ficasse mais como joio, mas como trigo. E se o Senhor Jesus te limpar, te purificar com o sangue dele, você será o trigo. É isso que ele lutou por nós. Por isso ele entregou a sua vida. Por isso ele veio a este mundo. E ele aguarda que nós tomemos a nossa decisão de sermos o trigo, para ter uma vida eterna, onde não há mais morte, não há mais dor, não há mais lágrima. Um local onde a presença do Senhor Jesus nos dará satisfação de tudo. A presença do Senhor Jesus será suficiente para nós vivermos bem. No Evangelho de Lucas diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se vocês puderem perceber, não há terceira alternativa, é sempre duas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Então não importa a sua religião que você escolher, o seu caminho, se você não tiver Jesus, você terá a segunda alternativa, a condenação, porque Jesus é a salvação. Se você não estiver em Jesus, você já está condenado. Não importa quanto conquiste, por mais importante que você seja, ou por mais felicidade que você busque, se você não tiver Jesus, você já está condenado. Tome a decisão então. Escolha. Pense. Reflita. Porque o tempo passa, e muito rápido. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É simples assim. Não deixe que este mundo engane você, distraia quanto ao objetivo maior da nossa existência. Porque todos, diz a Bíblia, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Todos. E o nosso objetivo é que em Jesus, essa destituição, essa separação de Deus, seja retomada, que possamos voltar a Deus, possamos ter uma vida de paz e alegria na eternidade, mas só em Jesus, só nele e nele podemos alcançar isso. Não adianta pensarmos que amanhã ou depois vamos resolver nós mesmos. Se fosse fácil assim, Deus não teria mandado Jesus, deixaria nós resolvermos. Mas nós não podemos resolver. Só Jesus pode resolver. Porque Ele é Deus. Ele se fez homem, se fez filho do homem para resgatar a nossa vida. Decida ser o joio ou o trigo. Vamos viver uma vida de esperança em Jesus, ainda que neste mundo. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena. Por isso eu digo, tome a decisão. E tenha paz em Deus. E tenha paz no coração. Tenha paz na sua casa. Tenha paz no seu dia a dia. Tenha paz no seu trabalho. Tenha paz na rua. Tenha paz quando voltar para casa. Tenha paz com você mesmo. Porque muitos estão se suicidando porque não têm paz consigo mesmo. Porque não encontraram Jesus. Não encontraram. Mas encontre Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Eu tenho certeza. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele guardará a minha alma para aquele dia. Ele guardará, porque eu confio em Jesus e na sua palavra. Eu confio plenamente, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu entendo isso plenamente e sei que o meu Redentor vive
e por certo se levantará, estenderá a sua mão para mim e dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o mundo que está preparado, para tudo que foi preparado antes da fundação do mundo. Deus, Ele nos ama, por isso entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.